Bom dia, graça e paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E estamos hoje aqui, dia 28 de dezembro, há exatos 362 dias com você, lendo a Bíblia Sagrada. Sem perca de tempo, pegue sua caneta e seu papel em mão e anote a leitura da Bíblia de hoje. No Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 38. No livro de Ezequiel, 42, 43 e Isaías 63. Ok? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção para ler a tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos agora à leitura da Bíblia aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 21 até o 38. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que também Jesus foi batizado. E orando, o céu foi aberto, e o Espírito Santo desceu como uma pomba, em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, e em ti eu me comprazo. E Jesus, mesmo ele, iniciou os seus quase 30 anos de idade, como se supunha, filho de José, que era filho de Eli. Vamos aqui agora a genealogia de Jesus. Filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Melqui, que era filho de Janai, que era filho de José, que era filho de Matatias, que era filho de Amós, que era filho de Naum, que era filho de Esli, que era filho de Negai, que era filho de Meate, que era filho de Matatias, que era filho de Semei, que era filho de José, que era filho de Judá, que era filho de Joanã, que era filho de Ressá, que era filho de Zorobabel, que era filho de Salatiel, que era filho de Neri, que era filho de Melque, que era filho de Adi, que era filho de Cossã, que era filho de Eumadã, que era filho de que era filho de Josué, que era filho de Eliezer, que era filho de Jorim, que era filho de Metate, que era filho de Levi, que era filho de Simeão, que era filho de Judá, que era filho de José, que era filho de Jonã, que era filho de Eliaquim, que era filho de Meleá, que era filho de Mená, que era filho de Matatá, que era filho de Natã, que era filho de Davi, que era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, que era filho de Salmão, e que era filho de Naasson, que era filho de Aminadab, que era filho de Arão, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez, que era filho de Judá, que era filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão, que era filho de Tera, que era filho de Nacor, que era filho de Serugue, que era filho de Hagaú, que era filho de Faleque, que era filho de Eber, que era filho de Salá, que era filho de Cainã, que era filho de Arfaxade, que era filho de Sem, que era filho de Noé, que era filho de Lameque, e que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Maalael, que era filho de Cainã, e que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus.
Aleluia, essa é a linhagem, genealogia de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Vamos agora ao Antigo Testamento, livro de Jeremias, capítulo 42 e 43 do livro de Jeremias. Então ele me levou para dentro do átrio exterior, para o caminho em direção ao norte, e me levou para dentro de uma câmara que estava defronte ao lugar separado, que estava defronte o edifício em direção ao norte. Diante do comprimento de 100 côvados estava a porta ao norte, a largura era de 50 côvados, defronte de 20 côvados, que eram o átrio interior, e defronte o pavimento que era para o átrio exterior. Havia galeria contra galeria de 3 andares, e diante das câmaras havia um caminho de 10 côvados de largura para dentro, um caminho de 1 côvado, e as suas portas eram em direção ao norte. Ora, as câmaras superiores eram mais curtas, porque as galerias eram mais altas do que estas, do que as mais baixas, do que o meio do edifício. Porque elas eram em 3 andares, mas não tinham pilares como pilares dos átrios. Por isso, desde o chão que iam se estreitando mais do que os mais baixos e do meio. E a parede que estava por fora, defronte às câmaras, em direção ao átrio exterior, na parte dianteira das câmaras, o seu comprimento era 50 côvados, porque o comprimento das câmaras estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que adiante do templo havia 100 côvados, e por debaixo das câmaras estava a entrada do lado leste, como uma que vai para dentro delas desde o átrio exterior. As câmaras eram de espessura da parede do átrio na direção leste, defronte o lugar separado e defronte o edifício. E o caminho diante delas era da aparência das câmaras, que ficavam na direção norte, tão comprida quanto elas e tão larga quanto elas. E todas as suas saídas eram de acordo com as suas formas e de acordo com as suas portas. De acordo com as portas das câmaras que ficavam em direção ao sul, havia uma porta na cabeça do caminho, no caminho diretamente diante da parede na direção leste, como uma entre elas. Então ele me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão no lugar separado, elas são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas. Ali eles deitarão as coisas mais santas, e a oferta de alimento, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela transgressão, porque é o lugar santo. E quando os sacerdotes entrarem ali, não sairão do lugar santo para dentro do átrio exterior, mas ali deitarão suas vestimentas, nas quais ministram, porque elas são santas, e colocarão outras vestimentas, e se aproximarão daquelas coisas que são para o povo. Ora, quando ele havia terminado de medir a casa interior, ele me levou adiante em direção ao portão, cuja vista é em direção leste, e mediu ao redor. Ele mediu o lado leste com a cana de medir 500 canas, e com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado norte, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Ele mediu o sul, 500 canas, com a medida de medir. Ele voltou para o oeste e mediu 500 canas, e a cana de medir. Ele mediu os 4 lados, e havia um muro em redor. 500 canas de comprimento, 500 canas de largura, para fazer separação entre o lugar
entre o santuário e o lugar profano. Capítulo 43. Em seguida ele me levou ao portão, o mesmo portão que olhava em direção ao leste. Eis que a glória do Deus de Israel veio do caminho leste, e sua voz era como uma voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua voz. E ela era de acordo com a aparência da visão que eu tive, de acordo com a visão que eu tive quando vim para destruir a cidade, e as visões eram como as visões que tive junto ao rio Quebar, e eu caí sobre a minha face, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cuja vista está em direção ao leste. Assim o Espírito me tomou e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu ouvi falando comigo de dentro da casa, e o homem se pôs em pé junto a mim e disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das solas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. O lugar santo na casa de Israel não mais contaminará, nem ele nem seus reis, através de suas prostituições, nem pelas carcaças dos seus reis, e nem pelos lugares altos. No estabelecer da sua soleira pelas minhas soleiras, do seu pilar pelos meus pilares, do seu muro entre mim e eles contaminaram o meu santo nome através de suas abominações que cometeram, portanto, eu os consumi na minha ira. Agora que ponham de lado sua prostituição e as carcaças dos reis longe de mim, e eu habitarei no povo, no meio deles para sempre. Tu, filho do homem, mostra a casa aos da casa de Israel, para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades e começam o padrão. E se eles se envergonharam de tudo que fizeram, mostra-os a forma da casa e seu estilo, suas saídas, suas entradas, todas as suas formas, todas as suas ordenanças, todas as suas formas, todas as suas leis. Escreve isto à vista deles, para que eles possam guardar toda a sua forma e todas as suas ordenanças, e que as cumpram. Esta é a lei sobre da casa, sobre todo o monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa do Senhor. E essas são as medidas do altar segundo os côvados. O côvado de um côvado e 1 palmo de largura. Até o fundo será de um côvado e a largura de um côvado. E a sua margem pela sua borda ao redor será 1 palmo. E este será o lugar mais alto do altar. E do fundo sobre o chão até a armação interior haverá 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e desde a armação menor até a armação maior haverá 4 côvados, e a largura de 1 côvado. Assim o altar será de 4 côvados, desde o altar e para cima haverá 4 chifres. O altar será de 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos seus lados. E a armação será 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E a margem ao redor será de meio côvado, e o seu fundo será de 1 côvado ao redor. E seus degraus olharão em direção ao leste. E ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as ordenanças do altar, no dia que eles o fizeram, para oferecerem oferta queimada sobre ele e para aspergirem sobre ele.
E tu darás aos sacerdotes, aos levitas, que são da semente de Zadoque, para que se aproximem para ministrarem a mim, diz o Senhor Deus, um novilho para oferta pelo pecado. E tu tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus chifres, sobre os 4 cantos da armação, sobre a margem ao redor. Assim tu te purificarás e o purgarás. Então tu também tomarás o novilho da oferta pelo pecado, e ele o queimará no lugar designado da casa, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um filhote das cabras sem defeito para uma oferta pelo pecado. Eles purificarão o altar como purificar um novilho. Quando tu tiveres acabado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito, um carneiro do rebanho sem defeito. Oferecê-lo-ás diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão sal sobre ele. Oferecê-lo-ãos por ofertas queimadas ao Senhor. Por 7 dias prepararás, e cada uma cabra por oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho sem defeito. Por 7 dias eles purgarão o altar e purificarão, consagrar-se-ão. E quando esses dias tiverem expirado, será que no 8º dia e dali em diante os sacerdotes farão as vossas ofertas queimadas sobre o altar e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos aceitarei, diz o Senhor. Aleluia! Vamos agora ao livro de Isaías, capítulo de número 63. Vamos aí ao livro de Isaías 63. Quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes tingidas? Quem é este que é glorioso no seu vestuário, avançando de grandeza na sua força? Eu que falo em justiça e poderoso para salvar. Por conseguinte, tu és vermelho em teu vestuário e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu tenho pisado no lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje, porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Eu olhei e não via ninguém para ajudar, eu admirei e não houvesse ninguém para suster. Portanto, o próprio braço trouxe-me salvação em minha fúria e me susteve. Eu irei pisar os povos em minha ira e os tornarei bêbados em minha fúria, e derrubei a força deles em direção à terra. Eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e o louvor do Senhor, de acordo com tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós, e a grande bondade para com a casa de Israel, a qual tem concedido sobre eles de acordo com as suas misericórdias, e de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele me disse: eles são meu povo, filhos que não mentirão. Por isso ele foi o salvador deles. Em toda a aflição deles ele foi afligido, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua piedade eles o redimiu. Eles o susteve e os carregou todos os dias desde a antiguidade. Eles, porém, se rebelaram e importunaram o seu espírito, seu Santo Espírito. Portanto, ele tornou-se seu inimigo e lutou contra eles. Então ele se lembrou nos dias dos tempos antigos, Moisés e o povo dele, dizendo: onde está aquele que sacou do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que colocou o seu Santo Espírito dentro dele? E quem os guiou por meio da sua mão direita de Moisés com braço glorioso?
dividindo a água diante deles para trazer a si mesmo um nome eterno? Quem os guiou através da profundidade, como um cavalo no deserto, para que eles não viessem a tropeçar? Da mesma forma que um animal quadrúpede desce ao vale, o Espírito do Senhor o fez descansar. Então tu guiaste o teu povo para fazer a ti mesmo um glorioso nome. Olha para baixo desde o céu e observa desde a habitação da tua santidade e da glória, onde está o zelo da tua força, e a comoção das tuas entranhas, e as tuas misericórdias para comigo. Estão escolhidas, recolhidas? Sem dúvida tu és o nosso Pai, embora Abraão não saiba ao nosso respeito e Israel não nos conheça. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor, teu nome é desde a eternidade. Ó Senhor, porque tu tens feito desviar dos caminhos e endurece nosso coração para com o teu temor, retorna por amor dos teus servos as tribos da tua herança. O povo da tua santidade tem possuído. Por isso, por um curto período de tempo, nossos adversários têm pisoteado o teu santuário. Nós somos teus. Tu nunca intentaste governá-los. Eles não foram chamados pelo teu nome. Finalizamos hoje a leitura do plano anual da leitura bíblica do dia 28 de dezembro, 362 dias, lendo a nossa Bíblia King James 16:11, de estudo Roma, uma Bíblia sensacional, extraordinária, que daqui poucos dias, daqui a 3 dias, nós finalizamos a leitura da Bíblia no ciclo de 365 dias, e essa glória, essa alegria, primeiramente é a Deus e depois a você que esteve conosco, ok? Vamos orar? Vamos apresentar primeiramente a nossa nação. Vamos aqui representar a nossa nação brasileira pela nossa Constituição. Vamos orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo exército, pelos políticos de direita, pelo povo patriota que está na frente dos quartéis, pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Vamos orar pelos nossos sonhos, nossos projetos de 2022, e você já vai projetando o seu 2023, e vamos orar aqui pelo plano anual de leitura da Bíblia, para em 2023 você e mais pessoas lerem a Bíblia em um ano, ok? Vamos ungir aqui com óleo, deixa eu pegar o óleo da unção, e vamos estar ungindo, e vamos orar pelas nossas igrejas, nossos pastores, nossos líderes, enfim, oremos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ungir, Senhor, nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, tudo que é em nós. Nós somos gratos a Ti por este ano, pelas Tuas misericórdias, por saber que o Senhor tem um plano, um projeto para a nossa nação. Abençoa nosso presidente, a saúde do nosso presidente e sua família. Cobre eles debaixo da Tua sombra onipotente. Guarda, Senhor, nosso presidente e sua família, os deputados, senadores, políticos que verdadeiramente o apoiam. Os patriotas que estão com ele, Pai, nos QGs, de norte a sul, de leste a oeste, aqueles que estão nos seus trabalhos, suas casas, que verdadeiramente pregam justiça. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa nossos sonhos, nossos projetos de 2022, meu Pai. Dá vitória aos teus filhos, opera sinais, maravilhas e milagres nesse tempo. Abençoa, Senhor, todos que fazem parte do projeto Leia a Bíblia em um ano, a todos os ministérios, igrejas, no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, porque sabemos que Tu és o nosso Deus e não existe outro além de Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus.